Dentro desse universo, novamente, do ônus da tributação, uma especial atenção aos administradores, porque as legislações tributárias, de uma forma geral, elas preveem que determinados comportamentos são característicos de crimes contra a ordem tributária. Então, a necessidade de ficarem atentos sobre essas situações para que não incorram em outros desdobramentos, né? Até porque as próprias legislações que falam sobre a administração tratam dessas questões. Então, uma especial atenção sobre isso aí, justamente para que não tenha nenhum dissabor fiscal, né? Se nós pudéssemos sintetizar o nosso sistema tributário, ele é um sistema muito parecido com o sistema francês, né, do rei Luís XVI, né, mas do século XVII. Naquele período se tributava os pobres e não os ricos, né? E sustentar um monarca era extremamente penoso. O sistema brasileiro é mais ou menos isso. Ele opta por ter uma tributação indireta, ele taxa toda a base da população, onera circunstancialmente a circulação de bens e serviços, né? Mas acaba prejudicando a geração de riquezas e lucro. E também opta por não tributar o lucro, né? Então, toda uma sistemática ilógica. O elefante que o cidadão carrega sobre os ombros é extremamente grande, né? E se nós caminhássemos agora para uma parte final, né, só lembrando a questão da reforma tributária, ela não vai diminuir o fardo, pelo contrário, ela vai só simplificar obrigações secundárias. Elas por si só consomem um grande volume de recursos, né, do empresário, justamente para atender essas conformidades do fisco, né? Então, é uma reforma tributária que precisa rediscutir o Pacto Federativo, ou seja, o total de recursos disponíveis aos três entes federativos. Nós já vimos que a União concentra um valor extremamente generoso sobre suas mãos, e a sensação do cidadão brasileiro é que esses recursos não retornam para a base. O cidadão passa a dever mais do que deveria suportar, né? Passa a pagar mais do que deveria. Então precisa rediscutir quanto fica na União, quanto fica nos estados e principalmente nas cidades. Hoje nós sabemos que o município, né, fica com menos recursos possível, né? A redistribuição de renda e diminuição de desigualdades sociais, né? Isso está intimamente relacionado com essas questões, né? Mais lucro, menos lucro, mais aplicação em determinados setores da sociedade, tá? E principalmente reduzir o fardo sobre bens e serviços. Nós precisamos onerar cada vez menos a circulação de bens e serviços para ter no patrimônio e na renda a maior incidência. Isso é uma tributação de países modernos, países em que a tributação sobre o consumo e a renda ela é menor possível, tá? Justamente para que se tenha maior circulação financeira, produção de riquezas, né? Lembrando que quando a gente tributa isso, a gente não consegue chegar. E principalmente aumentar a descentralização dos recursos arrecadados, né, e redirecionar justamente para onde as pessoas vivem, né? Tanto que hoje nós temos uma discussão aqui no Sul, né? O Sul é meu país. Essa discussão é justamente quanto que eu transfiro para as demais unidades federativas, porque eu concentro na União, e a União não devolve para a localidade. É claro, a gente vive num sistema federativo e esse sistema deve ser equilibrado, mas ele não pode ser equilibrado à custa de determinadas regiões, e justamente gera esta sensação de desconforto ao fisco, né? E por fim, promover mesmo a simplificação tributária. Não há como se manter um sistema lógico adequado sem que isso seja simplificado. A reforma tributária que hoje se discute no Congresso Nacional, infelizmente, ela mira tão somente na simplificação das obrigações secundárias, que são os custos de conformidades, aí, né? As declarações, emissões de notas, informações que são prestadas ao fisco, e que as empresas, de uma forma geral, têm que ter um rigoroso controle interno para não sofrer nenhuma incorrência, né?